Estamos de volta. Nenhum quilombo a menos. Essa é a bandeira que o Melhor e Mais Justo levanta aqui hoje e sempre. Estão aqui comigo Valdir Pereira Nunes, coordenador de núcleo da Educafro, e Carolina Bellinger, advogada, assessora de coordenação da Comissão Pró-Índio de São Paulo. Eu vou começar esse bloco dando um serviço. A Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC, ao lado de outras organizações da sociedade civil, como o Instituto Socioambiental, está com uma campanha para pedir que o Supremo Tribunal Federal mantenha a titulação de territórios quilombolas no Brasil. A campanha O Brasil é Quilombola, Nenhum Quilombo a Menos, convida para a assinatura de uma petição online que será enviada aos ministros do STF antes da votação prevista para 16 de agosto. Anote o endereço eletrônico: peticões, sem o cedilha, sem o tio, socioambiental.org/nenhum-quilombo-a-menos, nenhum quilombo a menos. Eu vou repetir: peticões.socioambiental.org/nenhum-quilombo-a-menos. Para além da petição, o que é possível para articular e fortalecer essa luta? O que é possível, Valdir? Acho que isso mais nada é reconhecer, né? Acho que conhecer, acho que as comunidades quilombolas indígenas estão num patamar muito da idealização, as pessoas têm uma visão e uma impressão muito deturpada disso, são produtivas muitas vezes, os índios já não são mais aquelas pessoas que fazem até aquela simbologia de desenhos animados como índios africanos, coisas parecidas. Então, elas são pessoas que hoje, até mesmo com exceção em Cotes, por exemplo, em Brasília, nós temos 200 quilombolas que estudam na Universidade de Brasília, que estão totalmente engajados lá. Então, acho que tem a questão dos indígenas, eu acho que tem que criar condições para que eles voltem e façam essa transformação lá, tá certo? Porque hoje, da forma que está, sem assistência técnica, sem a mesma demarcação de terras, eles estão, na verdade, querendo fadar de alguma forma, à destruição. A destruição desses... Ou seja, quer dizer, a gente está falando de quilombolas, estamos falando em geral, sim, pelo menos 70%, 80% dos quilombos no Brasil são compostos por populações pobres, sim, às vezes sim, muito pobres, que precisam de apoio de políticas públicas. Sim, de saúde, educação, à mercê muitas vezes do prefeito que está naquela região. Nós tivemos uma reunião no próprio Ministério da Educação, onde estava prevista a construção de escolas quilombolas, só que o Ministério da Educação ele não executa. Quem executa é o poder local, no caso as prefeituras. E essas prefeituras se negam a construírem lá, porque de alguma forma você legitima se já tem uma escola. Vejam a que ponto chegou, porque essas prefeituras de cidades pequenas, ruralistas, muitas vezes, elas são, não diria, não posso falar que são de tal ou tal partido ou mesmo, mas é do grupo que entrou com essa ação direta. Então, eles muitas vezes privam essas populações, ou se votou no tal prefeito, ou se votou em tal candidato, ou se lançou candidato, elas estão fadadas totalmente ao ostracismo. Eu tenho mais perguntas dos internautas, só lembrando para você que durante a nossa gravação, os internautas que acompanham a gravação ao vivo nas redes, no Facebook, no YouTube, eles mandam perguntas, comentários e a gente coloca para os nossos convidados. Então agora que quem vai assistir, quem está assistindo o programa na televisão, vai ver uma série de perguntas que foram feitas durante a gravação pelos internautas, ok? Pergunta da Vera Araújo. Ela diz: como pode ser avaliado quem tem direito quilombola? Podem perder as terras para os grileiros, para a grilagem dos ruralistas, já que são eles que estão fazendo as leis hoje no Brasil? Bom, primeiro, como o companheiro falou, o processo, né, o decreto que nós estamos todos defendendo, ele tem uma série de regras bastante complexas de estudos, né, para reconhecimento dessas áreas, como também tem o direito dessas pessoas de se autodeclararem. Né? Ou seja, os critérios já estão definidos. Exato. Há critérios técnicos de investigação sobre as áreas quilombolas e há critérios sociais de declaração de quem são os descendentes das populações originárias dos quilombos, é isso, né? Já estão definidas. Aí ela diz: é possível, na verdade está perguntando se tem risco com o atual parlamento que temos, os caras mudarem as leis para que esses direitos sejam restringidos ou mesmo suprimidos, né? Podem perder as terras para a grilagem dos ruralistas, já que são eles que estão fazendo as leis?
Essa é a grande Podem, né? ameaça, né? Sim. Acho que todas as tentativas da bancada ruralista ou dos congressistas que são contrários aos direitos dos quilombolas e dos povos indígenas foi nessa linha, né? De restringir direitos, de mudar a Constituição, que foi tão duramente conquistada. O direito dos quilombolas, que foi fruto de muita luta do movimento negro. Enfim, é essa tentativa mesmo de acabar com essas áreas. Silvia Dirce pergunta: onde pretendem colocar essas famílias caso percam o direito à terra? Vão jogá-los nas favelas como fizeram na abolição? Valdir. É um risco e provavelmente o que tem ocorrido, dada a falta de estrutura de alguns quilômetros, e quando as pessoas saem, onde estão no local, protegidas pelo seu grupo social, quando vêm para a cidade. Não é muito raro isso acontecer, está fadado a todo tipo de preconceito, inclusive quando tem acesso à educação. Só pegando um ganchinho, a nossa sorte, porque a outra telespectadora colocou, a nossa sorte é que nós temos hoje um Supremo que, por incrível que pareça, até com a decisão de colocar o seu salário ali congelado para não gerar efeito cascata, nós temos que ele tem sido sensível a essas questões. Seja na questão da DPF, como foi falado agora há pouco, da DC, e porque está na Constituição. Seria um absurdo se ele não fosse colocado. A questão é o decreto em si, né? Se ele é constitucional ou inconstitucional. Esperamos que seja dado a procedência de que ele seja constitucional e derrubado a ADIM, porque é ela que está colocando toda essa questão, e especificamente eles entram nessa questão da autodeclaração, dando uma pretensa ideia de que vamos todos os negros agora juntarem-se e invadirem terras e se autodeclarar. E não é isso que o decreto fala. O decreto fala dessas terras que já moram ali, que tem um histórico, tem toda uma questão. Então, assim, é muito falho o argumento dele da autodeclaração. Da autodeclaração, primeiro você tem que se reconhecer como tal, né? E a partir daí você iniciar todo o processo. É uma falácia o que eles estão levantando nessa questão da autodeclaração. O Paulo Goulart pergunta: como a população pode ajudar a difundir e pressionar o STF? A gente acabou de dar um serviço, tem uma petição pública, né? E é possível entrar lá, né? Na petição pública. Eu já dei o endereço aqui e ajudar a fazer esse tipo de pressão, mas também e sempre é possível você acionar os seus representantes no Congresso Nacional. Quem tem bons representantes no Congresso Nacional, deputados, senadores, quem lembra em quem votou, né? E quem tem representantes aos quais tem acesso, deve sempre falar com os seus representantes, mandar e-mails para os seus representantes e pedir para que eles também intercedam a favor das causas pelas quais vale a pena lutar, né? Além disso, de tomar informação na sua região para saber se há quilombos, porque há muitos quilombos aqui, por exemplo, nós estamos no ABC Paulista, na região da Grande São Paulo, há quilombos, no litoral paulista há quilombos, no interior. Conheçam essas populações, se engajem e vejam com eles mesmos qual as possibilidades da gente ajudar a fazer essa luta de garantia de direitos mínimos, de direitos civilizatórios, de direitos contra a barbárie. Nós não estamos falando aqui de uma disputa ideológica ou partidária, nós estamos falando de um mínimo de civilidade no século XXI. Né? Não é possível que a sociedade brasileira não tenha sensibilidade para isso, que ela seja tacanha a ponto de imaginar que nós podemos admitir um retrocesso, né? Como abandonar pela uma segunda vez ou impor uma nova violência desse porte à população negra pobre no Brasil, que é a maioria, né, por conta desse conjunto, né, de opressões, de desigualdades produzidas que está na história do Brasil, né? Então, acho que por aí, viu, Paulo, que dá para a gente se organizar. O Antônio Maria Ribeiro pergunta: aqui na região dos Lagos, do Rio de Janeiro, onde ele está, bairro Botafogo, quase entrada de Búzios, temos uma comunidade quilombola e o que está acontecendo é venda de terrenos nessa área. Eu tenho 61 anos e mais de 50 anos conheço essa comunidade. Hoje está havendo invasões e vendas de terreno. É a tal da especulação imobiliária, a tal da grilagem, a tal da história de que a fronteira urbana também chega, né? Exato. Carolina, notícias como essa são comuns? São, principalmente por conta da demora do governo de titular esses territórios, tanto indígenas quanto quilombolas, né? Acho que
quanto mais atrasado está o processo, mais vulneráveis essas populações ficam. A FAO, ONU, acho que, salvo engano, no ano de 2014, publicou um relatório sobre segurança alimentar, um estudo sobre o Brasil. E a avaliação dela é que, embora o Brasil tenha avançado muito, tenha saído do mapa da fome, as populações indígenas e quilombolas estão em vulnerabilidade crônica. E deveriam ser o foco desse governo, porque as políticas avançaram, né, nos últimos tempos, mas não chegaram da mesma forma nessas populações. A gente saiu do mapa da fome, mas estamos voltando para ele, né, tem esse risco, exatamente. Se o passo do governo deveria ser na linha de, então vamos melhorar o acesso dessas populações a essas políticas, aí vem essa questão, o risco de perder o processo, né, que regulamenta a conquista do seu próprio território, a demora para demarcar e titular esses territórios. Então, realmente tem o risco dessas populações e do Brasil voltar ao mapa da fome, né? Bom, Clarinda Silva, como está a mobilização para o dia 16? Olha, a mobilização, do ponto de vista dos quilombolas, já foi uma grande vitória o fato de ser pautada. Como você mesmo disse, 2015, pelo Supremo. Foi, voltou, e essa insegurança, então agora o Dias Toffoli está com o voto dele. Vai lembrar que ele já foi advogado-geral da União, ele de alguma forma participou do processo, né, não desse edital, mas de editais. Acho que há um aperfeiçoamento e tudo mais. E a esperança é que as conquistas que foram nesse curto período de avanços, elas não degringolem com essa questão dos condicionantes. As questões condicionantes é que nós temos que estar atento, não são talvez só esses, pode aparecer no julgamento outros condicionantes, que não é apenas aceitar ou não, mas aceitar em quais condições. Né? E essa questão de a condição é que o INCRA demarque mesmo que tenha, fazer levantamentos antropológicos e tudo mais, que tenham essas pessoas, e que mais do que isso, talvez o principal condicionante ao nosso favor é que houvesse um prazo máximo. E não cumprindo esse prazo, o Estado ser obrigado a dar titulação para isso. Inverter mais ou menos o ônus não da prova, mas o ônus da demarcação. Então, é um prazo tanto, até porque já vem, né, de tanto tempo nessa questão da demarcação, então acho que o mais interessante seria fazer isso, que aí o governo estaria condicionado, porque eu não vejo com os bons olhos, mesmo a questão da lei sendo meramente passado dia 16, ela venha a ser aplicada de imediato. O que nós temos visto é que o tempo para a titulação e pode ser que o governo simplesmente fale assim, tá bom, levaram, vocês ganharam, mas não levaram. Tá certo? Essa é a grande preocupação, porque se continuar sendo o INCRA, não há profissionais. Então, Clarinda, há movimento negro, representantes do movimento negro, já há gente em Brasília conversando com o judiciário, vai ter gente lá, a própria Educafro está lá, Frei Davi e assim por diante, né? Então, há mobilização. E, no entanto, há uma expectativa grande de que a linha de decisão do STF nos últimos tempos para esse tema sugere que a inconstitucionalidade não será admitida, né, do decreto 4887. E que, tudo bem, vai ser constitucional, a titulação vai ser legal, poderá ser feita, mas, de todo modo, esse é apenas um momento dessa luta, porque não basta ter a lei, é preciso cumprir a lei e, portanto, ter financiamento adequado, ter políticas públicas adequadas para poder resgatar o direito efetivo dessa população, né? Posso fazer só uma? Deve, Carolina, faça. Então, justamente isso, acho que a gente tem que ficar alerta, porque mesmo o voto da ministra Rosa Weber, ele prevê o marco temporal de 5 de outubro de 88, né? Então, é um bom voto, porque o decreto fica lá, então os 1.600 processos que já estão em andamento, muitos desde 2004, que sem conclusão eles vão continuar andando, mas de fato, mesmo que o decreto fique, a gente fica muito preocupado qual que vai ser a leitura que eles vão fazer desse processo, né? E perguntaram também que, além de assinar a petição da CONAC, que eu acho muito importante, quem tiver mobilizado também colocar isso nas redes, acho que
mobilizar o máximo de pessoas possíveis para conhecer essa causa, que ela é muito pouco conhecida, assim, né? E no mesmo dia, como vai ser votado essas 3 outras ações, também sobre a questão indígena e também sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, vai ter uma mobilização também conjunta, né, de quilombos E povos indígenas. Então, Maravilha. E acho que é importante dizer, quer dizer, ao fazer essa discussão, você pode às vezes olhar e falar assim, não, mas parece meio paradoxal. Nós estamos falando da aprovação, né, da reiteração de uma lei que é constitucional, de um decreto-lei que é constitucional, que regulamenta a titulação dessas terras, mas nós estamos falando ao mesmo tempo que é importante que haja financiamento, que haja política pública, que haja estratégias do Estado para incluir e garantir o exercício de um direito. Aí você pode dizer, ó, isso é contraditório, porque a gente tem um governo hoje que se instalou no poder sem ter tido nenhum voto, tá certo? E que está fazendo uma agenda de retrocesso e só suprimindo direitos. Por que ele garantiria ou apoiaria esse? De fato, a PEC do fim do mundo, que congelou gasto social por 20 anos, sugere que não haverá investimentos sociais. É verdade, quer dizer, então pode parecer meio contraditório, mas o fato de você ter retrocesso não quer dizer que você para de lutar, né? Não quer dizer que você para de fazer pressão, para de tentar mobilizar a população para as causas que valem a pena a gente lutar para reconquistar os direitos, para reconquistar a condição de democracia no Brasil, sair desse momento de estado de exceção, alguns estão dizendo de ditadura civil, né? E recuperar a possibilidade de uma democracia e, portanto, não tirar do horizonte essas temáticas tão importantes, de direitos tão importantes. As pessoas, se a gente para de falar disso, para de debater isso, para de lutar sobre isso, vai ser cada vez mais difícil recuperar esses direitos, exercer esses direitos e recuperar a democracia no Brasil, tá certo? Muito bem, o Douglas Santos de Brasília pergunta: qualquer projeto de autodesenvolvimento, agronegócio, agricultura familiar, produção indígena, etc., precisa primeiramente ter a posse da terra. Considerando isso, podemos afirmar que sem a terra, nenhum projeto de desenvolvimento dessas etnias será efetivo ou mesmo vingará? Eles já vingam. A verdade é essa. Essa ilusão que nós temos, ou a impressão que nós temos, pense que você teve essas comunidades isoladas e queira sobreviver, o meio ambiente é um dos mais preservados, então é a lição de desenvolvimento sustentável local. Mas é isso que ele está dizendo, né? Eles têm a terra, né? Sim, então, eles estão na terra, não tem a demarcação e a garantia que nós queremos é isso. Agora, nós não queremos só isso, nós temos uma massa de estudantes quilombolas, já inclusive formados, e nós queremos é que eles tenham condições, estrutura e condições técnicas, assistência técnica, porque a Embrapa ela faz todo esse trabalho com dinheiro público, uma empresa de excelente qualidade para o agronegócio e não faz também para essas questões do desenvolvimento de assistência técnica rural, para essa agricultura familiar, especificamente as comunidades tradicionais, dentre elas quilombolas. Então, assim, não é apenas a terra por si só, ela é como se fazer reforma agrária sem dar assistência técnica. Então, precisa ter esse olhar, porque como uma colega, a telespectadora colocou, para onde eles virão? Nós já temos todos os problemas da herança da abolição da escravatura, da forma como foi. Nós temos hoje a questão do racismo, nós temos o genocídio da população negra, nós temos todas as vulnerabilidades possíveis e que já estão sendo encaradas em outros níveis, estão sendo reparadas de alguma forma. Então, essa questão das comunidades quilombolas é você reparar o que está na lei que foi colocada lá, porque todas as pessoas foram privadas da lei e se esconderam, se protegeram nos confins e que hoje o agronegócio chegou até elas. Então, é preservar as pessoas que foram privadas de qualquer direito. Então, hoje é pelo menos garantir a existência da terra e que seja dada a elas essas... Reconhecer que são pessoas. Isso, reconhecimento. E que têm direitos. Direitos e que foram elas que são remanescentes de todo esse serviço mal feito, vamos dizer assim, para não dizer outro termo, do que foi a abolição da escravatura, que não foi, na verdade. Né? Aboliu-se a escravatura quase como um gesto e uma ação econômica, né, a favor dos senhores feudais, quando o custo da escravidão e o benefício da escravidão para a produção dos senhores de engenho, né, dos senhores da terra no Brasil, já não interessava mais. O Brasil foi um dos últimos países, você sabe, a abolir a escravidão, e a abolição da escravidão não veio com nenhum tipo de apoio a essa população que foi violentamente oprimida durante a escravidão, sequestrada,
das suas terras em outro continente e foram largadas ao Deus dará no Brasil, né? Isso há muitos anos atrás, e reparar isso, reparar não é fazer nenhum assistencialismo, dar nada de graça a essa população. É simplesmente dar acesso a um direito que é deles, né? Dar acesso a oportunidades, dar acesso à condição de exercer uma cidadania mínima, né, por uma população que criou o Brasil e a brasilidade, construiu esse país junto com os outros segmentos da população. E por que eles não podem, por que eles vão continuar vivendo numa situação de absoluta iniquidade, né, sem nenhuma possibilidade de conquistar um mínimo de igualdade, não apenas perante a lei, mas de fato, né? Então, é isso. Eu espero que todo mundo que nos acompanhou se informe, se engaje. Essas questões que muitas vezes ficam secundarizadas precisam ganhar a atenção da gente. Se a gente não defender o interesse dos nossos irmãos brasileiros, nós vamos perder os nossos direitos também, né? É isso aí, eu agradeço muitíssimo a presença da Carolina, do Valdir e também a você que nos acompanhou até aqui. Discutir formas que possam assegurar não só o direito ao território, como também o espaço para praticar e preservar essa cultura quilombola, é promover igualdade socioeconômica, resgatar uma dívida histórica com esses grupos étnicos, predominantemente constituídos pela população negra, em áreas rurais, mas também urbanas, por um país melhor e mais justo para todos. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento na internet. Forte abraço!